reformulação à vista no Vasco da Gama. Preciso te atualizar também sobre a entrevista de Leila Pereira falando sobre seu enteado em negociações para a compra da SAF do Vasco. A 777 Carioca entrando na justiça para melar a venda para Marcos Lamáquia. Mercado, transferência, sorteio da Libertadores e confrontos definidos na Sul-Americana. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já o River Plate anunciou a contratação de Otamendi, zagueiro que era capitão e super importante no Benfica e que defenderá a seleção argentina na Copa do Mundo. Já o América Mineiro liberou o lateral esquerdo Paulinho, de 21 anos de idade, para o Vasco da Gama. Ele tinha contrato até o fim do mês de junho, mas a pedido do Vasco, o Coelho o liberou e dessa maneira o Paulinho vai ter 3 semanas de férias e se apresenta com o restante do elenco do Vasco em 22 de junho. Pergunta rápida para você, quantos dos 20 times da Série A têm jogadores convocados para a Copa do Mundo? Enquanto você vai pensando, quero contar que o Flamengo é o recordista de atletas, são 9 jogadores convocados, 4 para a seleção brasileira, mais 3 para a seleção uruguaia, uma no Equador e outra na Colômbia. Pensou? A resposta para minha pergunta: 13 dos 20 times da primeira divisão terão pelo menos um representante no Mundial, que começa na próxima quinta-feira. Atlético Paranaense, 1 jogador. Atlético Mineiro, 4. Fluminense, 1 jogador. Santos também 1. Palmeiras é o segundo com mais representantes, serão 7 jogadores. Já falei sobre a situação do Flamengo com 9. No Internacional terá 2 jogadores convocados, o Corinthians apenas 1, o Grêmio com 2, Red Bull Bragantino e São Paulo 1 cada, assim como Vasco e Botafogo. Vale a lembrança de que cada dia desse seu atleta à disposição da seleção, incluindo essa pré-copa, garante uma diária de $11 mil. Se o jogador convocado ficar até a final da Copa do Mundo, seu time pode arrecadar cerca de R$2.200.000 com cada jogador à disposição da seleção e quem paga essa conta é a FIFA. E a reformulação no Vasco promete ser grande. Tudo porque Pedrinho, presidente do clube, e Admar Lopes, o executivo de futebol, andam bem preocupados com o status quo do Cruz Maltino nas últimas rodadas. O time só venceu 2 dos últimos 10 jogos no Brasileirão e entrou na zona do rebaixamento. Além disso, o estado entre torcida e elenco é dos piores. Depois da derrota por 1-0 para o Galo, em São Januário, muitas críticas, provocações e ameaças ao técnico Renato Gaúcho e a jogadores. Matheus França já foi devolvido ao Crystal Palace, permanência completamente descartada. Dá para dizer que o Robert Renan dificilmente permanecerá. A opção de compra no vínculo de empréstimo dele é de 8 milhões de euros. Tietê e Nestrosa também podem sair em caso de boas propostas. E enquanto isso, em meio às negociações com Marcos Lamáquia, o filho do dono da Crefisa, o Vasco tenta melhorar seu elenco de olho no segundo semestre. Para você, quais são as posições mais carentes do Cruz Maltino hoje? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E o Vasco da Gama, de Renato Gaúcho, está em queda livre. Derrota nesse domingo em São Januário por 1-0 para o Galo. E a derrota é mais uma numa sequência de 10 partidas. Se você pegar esse retrato dos últimos 10 jogos do Vasco no Brasileirão, são 2 vitórias conquistadas e só 9 pontos em 30 possíveis. A consequência, o Vasco vai passar todo o período de Copa do Mundo na zona do rebaixamento na 17ª colocação. O que torna a coisa ainda mais grave é lembrar de que o Renato Gaúcho abriu mão de outros torneios como a Sul-Americana, onde nem sequer viajou e não levou time titular para poder ter força máxima no Campeonato Nacional. Há muita cobrança em cima do trabalho do Renato Gaúcho, que por enquanto permanece em São Januário. Bora falar sobre duelos definidos na Sul-Americana. Os times que terminaram em segundo nos seus grupos da Sul-Americana vão ter de fazer uma repescagem antes de chegar às oitavas de final. E terão pela frente adversários que vêm da terceira colocação de suas chaves da Libertadores. E aí não há sorteio, e sim a posição. O melhor time entre os classificados na Sula contra o pior time entre os classificados na Libertadores e vice-versa. Então teremos Santos e Universidade Central da Venezuela. Dá para dizer que o Santos se deu bem nessa divisão. O Universidade vem da Libertadores num grupo que não tinha brasileiros. Já o Red Bull Bragantino, que ficou atrás do River Plate no seu grupo da Sul-Americana, terá pela frente o Sporting Cristal, time do grupo do Palmeiras na Libertadores, até deixa uma boa impressão.
O Grêmio vai enfrentar o Bolívar, que estava no grupo do Fluminense. O Bolívar teve a chance, bastava só pontuar no último jogo em casa, mas acabou perdendo para o Rivadavia e acabou sendo ultrapassado. Por isso o Grêmio e o Bolívar dá para considerar um confronto equilibrado. Já o Vasco pega o Independiente Medellín, o time colombiano que teve problemas no jogo contra o Flamengo, você vai lembrar do WO lá no estádio colombiano por conta de uma enorme confusão. Os outros confrontos em brasileiros, Caracas e Santa Fé, Tigre e na Nacional do Uruguai, O'Reilly e Boca Juniors, além de Cienciano e Lanús. E a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, pela primeira vez se pronunciou sobre a possibilidade de seu enteado, Marcos Lamáquia, adquirir a SAF do Vasco. Foi numa entrevista a Andréa Sadi que a presidente Alviverde disse, abre aspas, eu não tenho nada com isso. Meu enteado está negociando com o Vasco sim. Ele tem a vida completamente independente da do pai dele. Nem trabalha conosco. É totalmente independente, pessoa correta. Qualquer clube que tiver meu enteado como dono será um grande negócio. É uma pessoa brasileira, com patrimônio no Brasil e com capacidade de erguer qualquer clube. Acho um grande negócio. Ele está em tratativas ainda, eu não me envolvo. Bora guardar essa frase da Leila, assegurando que não há nenhuma relação do Marcos Lamáquia com ela. Isso porque nos bastidores o que mais se escuta é que a Leila Pereira, que deve deixar o Palmeiras no fim do ano que vem, quando se encerra seu mandato, pode ter participação no Vasco. Com a lembrança de que o Vasco da Gama era o time de coração da Leila até se casar com o José Roberto Lamáquia, esse palmeirense de 7 costados, fundador da Crefisa e pai do Marcos Lamáquia. E a 777 Carioca entrou na justiça para tentar barrar a venda da SAF do Vasco. A empresa, criada no Rio de Janeiro, com consentimento da 777 Partners, é contra o negócio, entendendo que se o Marcos Lamáquia adquirir a SAF do Vasco, ele pode se meter numa enorme enrascada. Bora explicar em detalhes como é que funciona essa história. A 777 Carioca foi aberta no Rio de Janeiro pela 777 Partners e ela emitiu um alerta formal alegando que qualquer negócio pode gerar graves problemas jurídicos. Sob a alegação de que a 777 de que aquela decisão liminar pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro apenas suspendeu temporariamente os seus direitos políticos e econômicos sem retirar a titularidade real dos ativos. É algo como, há uma decisão liminar que me impede de temporariamente ter direitos políticos, mas eu sigo sendo dono de 31%, embora há uma discussão sobre o percentual. O Vasco entende que a 777 tem 31%, a 777 defende que tem 39%. Enfim, em meio a esse caos, mais uma novidade que pode adiar, atrelar ou atrasar a venda da SAF vascaína para Marcos Lamáquia. Que história é essa de que Evangelos Marinax e Kia Jorabichian se juntaram com John Textor para tentar manter o americano à frente do Botafogo? Essa informação foi trazida nas últimas horas por Anderson Mota. Você sabe que rolou na noite dessa segunda-feira uma reunião do Conselho Consultivo do Botafogo. Cerca de 50 pessoas participaram do encontro, que serviria para que o Botafogo, associação, escolhesse que caminho tomar, com 3 propostas na mão. Oferta da GDA Luma, oferta da Mastercom Capital e também de John Textor com o respaldo financeiro de Evangelos Marinax e Kia Jorabichian. O Marinax você conhece, dono de clubes de futebol no exterior, ele é dono do Nottingham Forest, do Olympiacos e também do Rio Ave. O Kia Jorabichian, iraniano, que esteve à frente da MSI nos tempos de Corinthians, empresário muito forte no futebol inglês. Pois bem, a oferta de Textor com o apoio desses dois foi rejeitada por unanimidade dentro do Conselho Consultivo do Botafogo. Ninguém no Botafogo quer mais qualquer relação com o John Textor, motivos não faltam. Hoje o clube tem a maior dívida como SAF do futebol brasileiro e da América do Sul, cerca de 2 bilhões e 700 milhões de reais, todo o caos financeiro já estabelecido nos últimos tempos. Já a Mastercom Capital, empresa sediada no Textor, não apresentou garantias bancárias e acabou não sendo aprovada. O Conselho Consultivo do Botafogo aprovou a oferta da GDA Luma, que já havia inclusive emprestado 25 milhões de dólares, e a tendência é que a GDA Luma assuma a SAF do Botafogo muito em breve. Pode haver a realização de uma reunião do Conselho Deliberativo para aprovação e finalização desse processo, assim como pode, se houver de forma antecipada um acordo da GDA Luma com o pessoal da Eagle, que essa transformação do dono da SAF do Botafogo aconteça
muito em breve. Com a lembrança de que a Eagle é dona de 90% das ações da SAF botafoguense. Fala, minha família, beleza? Chegamos aqui com aquele giro de notícias exclusivas e atualizados do maior clube do Brasil. A gente já tá falando realmente do Vasco da Gama. Já desde já peço seu like, sua humilde opinião. Deixa no comentário a sua informação aí, porque é muito importante pra gente. Um grande abraço pra você nesse dia 2 de junho. Muito obrigado, um grande abraço. Até o próximo vídeo.